éticos de uma família, não. Nós temos que preservar a família constituída por Deus aqui na terra. Não podemos destruir a família, não, de forma nenhuma, mas protegê-las, mas abençoá-las. O apóstolo Paulo continuava ali, fazendo a declaração à cidade de Roma sobre os pecados que aquela cidade ali cometia as coisas que Deus estava vendo ali. A ira de Deus estava sobre aquela cidade de Roma, porque ele estava ali vendo as pessoas, né, no pecado. Ele diz aqui: pelo que Deus abandonou as paixões enfermas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ele falava que as mulheres começavam a mudar o seu uso natural, de acordo com a natureza que foi criada no jardim do Éden, para ser esposa, para ser mulher do seu marido e constituir lá uma família, ter filhos. Mas ele diz aqui que as mulheres começaram a mudar o seu uso natural, começaram a entrar pelo caminho do erro, do pecado. Veja que situação. O apóstolo Paulo chamava a atenção à cidade de Roma, aos romanos, que eles tivessem cuidado. Deus não consente com esse tipo de atitude aqui na terra. Deus é contra, é abominável aos olhos de Deus. As mulheres mudaram o seu uso natural. Não, as mulheres foram criadas por Deus para constituir lá, se unir ao seu marido, ao seu esposo, se tornar os dois uma só carne. Essa é a natureza de uma mulher, queridos. E de homem aqui na terra: deixe o varão seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Essa é a natureza criada por Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E semelhante também, varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E mais uma vez o apóstolo Paulo, na cidade ali de Roma, aos romanos, falando desse pecado. Agora também os homens estão fazendo a mesma coisa que as mulheres estão fazendo, mudando o uso natural também. Vocês também estão fazendo isso. O apóstolo Paulo chamava ali, falava cidade de Roma. Os homens também estão fazendo a mesma coisa. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Queridos, eu prego o evangelho e sei da responsabilidade de nós falarmos desse pecado que Deus condena. Não tem, mesmo que a lei do Brasil, as leis sejam criadas com o objetivo de favorecer as pessoas a terem essa atitude ou pecarem. Nós temos que estarmos do lado de Deus, apesar de uma lei que possa aqui ser feita favorecendo as pessoas a pecarem, mas o povo de Deus tem a obrigação de falar que Deus abomina esse tipo de prática, de atitude, não só da parte das mulheres, mas também dos homens, semelhantemente os homens, deixando o uso natural da mulher e se inflamaram entre si, homem com homem, cometendo torpezas. É isso, queridos. Mas nós temos a obrigação de falar do pecado, porque quando se pega e fala do erro, as pessoas começam a se envergonharem do seu erro, do seu pecado, e assim começa Deus falar do arrependimento em seu coração. Como é que alguém vai se arrepender de pecado se não tem quem pregue, se não tem quem fale do pecado? Então as pessoas vão continuar pecando, vão continuar
cometendo torpeza, varão com varão, mulher com mulher, e ninguém vai dizer nada, ninguém vai falar nada, vai aceitar isso calado, porque a lei favorece as pessoas a pecarem. Eu vou conseguir com isso não, queridos. O pregador, ele pode ser até preso, ele pode ser preso, condenado, encarcerado, mas ele não pode deixar de falar a verdade não, doa quem doer. Essa é a realidade. Eu sei que às vezes tem pessoas dessa natureza, mas Deus tem poder para transformar a sua vida. Se você for com essa característica afeminada, Deus transforma você em um homem. Não existe nada impossível para Deus. Não é porque a minha genética, não, queridos. Não existe nada impossível para Deus. Quando Deus fez o homem ali no Jardim do Éden, ele sabia que a sua criação ali constituiria ali, se multiplicaria ali com a sua esposa ali, se uniria a sua esposa, estava ali Adão só, mas não é bom que o homem fique só, solitário, e dali formou da costela de Adão a sua companheira, a mulher, e a sua mulher se tornaria ali os dois uma só carne. E ali ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos aqui na terra, sede fecundos aqui na terra. E a terra que ele começou a multiplicar. Nós estamos aqui graças à criação de um Deus Criador, que ali no Jardim do Éden colocou ali, fez o homem, criou o homem e a mulher, e nós estamos aqui graças a Deus. Não adianta o homem inventar que foi através de alguma explosão. Já estou dizendo agora que até a vida surgiu de Marte. Já estão querendo inventar isso, não tem mais o que inventar. Já estão inventando que a vida surgiu de Marte. Veja que absurdo, que o pessoal não tem mais o que inventar. Chega ali no mar, o lugar seco, árido, não tem nada, nem oxigênio. Só tem dióxido de carbono naquele planeta. Tem água, que eles dizem que tem água, mas em forma de gelo ali. Mas fica difícil a sobrevivência porque a temperatura daquele planeta é muito fria. Uma pessoa ali sem a proteção morre automaticamente por causa do frio ali, que é terrível. E sem oxigênio piorou. Aí sofre mais ainda. Então eu estou dizendo que a vida pode surgir de Marte. Veja que situações já estão inventando mentira aqui na Terra, meu Deus. Já estão começando a inventar outras histórias. Primeiro foi o Big Bang, né? Depois ali inventam essa história. E cada vez mais inventando histórias, né, da criação. Depois disseram que o homem veio do macaco. Começaram a inventar. Cada dia mais inventam uma história diferente para negar a criação de Deus. Para negar os gêneros na criação, início de toda a criação da terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. E semelhantemente também os varões, deixando o natural da mulher, se formaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha sou eu. Eu já vi pregadores ser presos, querido, por causa dessa mensagem. Por causa dessa mensagem, ele chegou a dizer isso: olha, homem com homem, Deus condena, é abominável. A única relação permitida por Deus é ali no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, os dois uma só carne, crescemos e multiplicados, por essa ordem de Deus. Mas mesmo assim, nós temos visto pessoas serem presas, porque falam que a palavra de Deus é assim. Afirma, não é a palavra do homem não, é a palavra de Deus que fala que a única união aprovada por Deus é entre o homem e a mulher. E hoje nós temos o casamento que é constituído por Deus, na união entre o homem e a mulher. De outra forma seria prostituição. O homem não pode se unir à mulher simplesmente porque
né? Ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, não. Se ele se unir a mulher sem o casamento, é prostituição. Não adianta desculpa, não adianta tentar remediar, é prostituição. A única forma aprovada por Deus é no casamento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que existe o registro no cartório civil, não é isso? As pessoas fazem ali o registro do cartório civil, é constituído ali pela lei do Brasil. Então, se é constituído pela lei do Brasil, as igrejas aceitam o casamento da união civil. No casamento, as igrejas aceitam e está ali o consentimento, né, da união entre o homem e a mulher, mas não é de qualquer jeito, não. Vou me unir a uma mulher sem casamento, não, queridos. Você está em prostituição. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Eu me lembro até uma vez que tinha um amigo no trabalho que tinha sua esposa, os seus filhos, e depois no trabalho tinha uma jovem na qual ele estava interessado nela. E depois ele terminou ficou com essa jovem. E a sua esposa ali, ele não abandonou, mas dá assistência. Mas ele ficou com essa outra jovem. Depois eu falei para ele que ele estava errado de ter feito isso. Ele tem a sua esposa, tem os seus filhinhos, não poderia ter abandonado o seu lar para ir em busca de outra mulher, não. Isso aí era prostituição. E inclusive depois essa jovem ficou, né, ficou intrigada comigo, porque eu falei para ele que Deus não conseguia com essa união, e aquela jovem ficou intrigada comigo, porque trabalhava na mesma empresa que nós trabalhávamos, e ela estava ali, não falava comigo, porque eu disse isso àquele jovem: olha, você não pode se unir a uma mulher aí fora, porque você tem a sua esposa e os seus filhos, né, consentido ali no casamento, você não pode fazer isso. E ela ficou intrigada comigo, não falava mais comigo, aquela jovem. Não é assim que acontece? Porque eu estava ali na prostituição, queridos. Eu não consento esse tipo de união, mas hoje as pessoas veem aí, as pessoas se unindo de qualquer jeito, sem casamento, sem nada. Deus não consente esse tipo de união. Cuidado com esse tipo de união. Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. Então, o apóstolo Paulo falava à cidade de Roma, aos romanos, sobre que existiam pessoas assim, dessa natureza, estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, mesmo que eu estava ali na cidade de Roma. Nós romanos, falavam romanos, né? A cidade de Roma. Então existiam essas coisas nessa cidade, ao ponto que o apóstolo Paulo falar, né, censurando esse tipo de atitude dessa cidade, de romanos, sendo murmuradores, detratores, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes ao pai e à mãe. Tudo isso acontecia naquela cidade, desobediente ao pai e à mãe. Não respeitava nem mais pai, nem a mãe. Era um filho desobediente. Naquela cidade de Roma, ele falava aos romanos, o apóstolo Paulo chamava a atenção: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Tudo isso acontecia naquela cidade. Aquele povo estava desse jeito. Precisava se alertar, precisava falar do pecado. O apóstolo Paulo não se calou. Eu vou falar, mesmo que possa até ser incriminado, mas eu vou falar do pecado da cidade de Roma. Eles estão em pecado, precisam
coração, se arrepender dos seus pecados e se voltar a um Deus Criador. O apóstolo Paulo tinha essa coragem de pregar. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi preso? Foi preso ali, encarcerado, mas em nenhum momento, queridos, ele se acovardou não de pregar o evangelho não, de falar a verdade, de falar do pecado. Quem se lembra de João Batista denunciando ali Herodes por causa ali do adultério, e ele foi degolado porque ele falou a verdade do pecado que existia ali naqueles imperadores, com aqueles governantes ali daquele país. Ele falou de adultério naquele país. Para aquele rei, naquela época, ele foi degolado, porque ele falou do pecado e a verdade. Nós também, como apóstolo Paulo, não podemos nos calar diante do pecado não, e achar que está tudo bem, homem com homem, mulher com mulher, está tudo bem, a lei vai constituir, vai aprovar. Nós não podemos aceitar esse tipo de união. Deus não consente, é abominação a Deus. Deus não consente esse tipo de união, queridos, é abominação. Se você está nessa condição, Deus pode se transformar a sua vida em homem ou mulher digno aqui na terra, com a vida honrada, queridos. Deus pode, tem poder de transformar a sua vida. Para Deus nada é impossível, não é assim que diz na sua palavra? Nada é impossível para Deus. Ele transforma uma mulher que gosta de outra mulher, passar a gostar agora do seu esposo, do seu companheiro, do seu marido, e do homem também, que gostava do outro, passa a gostar de uma mulher, da sua esposa, da sua companheira, da sua disjuntora. Deus faz o homem ter desejo, queridos, natural, da sua natureza, criada por Deus. Deus faz isso, que transforma a vida, né? Ele transforma nossas vidas. Por isso que eu digo, quem pega o evangelho tem a responsabilidade de falar a verdade. Mesmo que nós possamos ser incriminados e até presos, não tem problema nenhum. Nós, como Jeremias também, os profetas no passado eram presos, eram jogados em poços, eram aprisionados, apóstolo Paulo, todos profetas no passado. Aconteceu isso, de ser perseguidos, de ser encarcerados. Jesus Cristo foi morto, porque ele pregava a verdade, contrariava os judeus, contrariava os sacerdotes, os imperadores do passado, falava do evangelho, as boas novas de salvação, e foi interpretado como inimigo do povo, e foi crucificado como malfeitor naquela cruz. Mas ele não deixou de pregar a verdade não. Raça de víboras, ele falava assim, que ele tinha coragem de falar publicamente para as pessoas que estavam ali no erro, do pecado, da desobediência. Raça de víboras, chegava a dizer essas palavras. Jesus entrava ali no templo, as pessoas estavam comercializando. A minha casa é casa de oração, não de comércio. E estavam comercializando, queridos, dentro da casa de Deus ali. Ele pegou as honradas e começou a expulsar aquele povo de dentro do templo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós não podemos... Glória seja dada ao nome do Senhor. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que as fazem. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que as fazem. Porque o apóstolo Paulo falava aos judeus, e estavam ali os gentios. Os judeus se achavam até melhores, porque eram detentores da lei. A lei, primeiramente, veio para os judeus, e depois os gentios foram contemplados, mas eles se achavam privilegiados, se achavam melhores, ao ponto de apóstolo Paulo chegar a dizer isso aos judeus: conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que as fazem. E chamava a atenção ali não só aos judeus, mas também aos gentios, que ali as pessoas praticavam todo tipo de iniquidade na cidade de Roma.
era homem com homem, mulher com mulher, eram coisas vergonhosas. Quem não se lembra ali que aquele imperador Nero era esse tipo, tinha esse tipo de comportamento? Quem não conhece a história de Nero? Quem não conhece, queridos? Que ele mandou ali incendiar a cidade e acusou os cristãos de que teriam sido ele que tinha mandado incendiado a cidade de Roma. Não foi assim que Nero fez? Para se livrar da culpa, né, de ter incendiado a cidade de Roma, jogou a culpa nos cristãos no passado. E aquele homem tinha esse comportamento. Quem conhece de história sabe que Nero tinha esse comportamento tão afeminado. Era afeminado, queridos. O imperador Nero tinha esse comportamento. Porque o apóstolo Paulo estava falando na cidade de Roma? Porque ele sabia que existia esse tipo de comportamento das pessoas no passado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas não se espante não, porque o pecado leva as pessoas a cometer esse tipo de comportamento. Não se espante não. Se vocês um dia verem uma pessoa normal, casado, ter a sua esposa, os seus filhos, e depois passar a ter interesse por outro homem, a mesma coisa mulheres, casada, tem o seu esposo, os seus filhos, e passar a ter interesse de outras mulheres, sabe por que acontece isso? Por causa do pecado, queridos. A iniquidade, aí muda o comportamento, a natureza do homem e da mulher. O pecado leva as pessoas a cometer esse tipo de abominação diante de Deus. Glória seja dada ao... Não é fácil não. Hoje pregamos o Evangelho e sabemos que temos que alertar a humanidade. Apesar do governo estar aí querendo aprovar leis, né, que dizem que vai ajudar determinada classe, em detrimento da população, das famílias brasileiras, em detrimento da nossa educação que nós damos aos nossos filhos, da responsabilidade que nós temos de criar, educar os nossos filhos na parte comportamental, não é isso? Nossa responsabilidade como pai, como mãe, tanto na educação sexual dos nossos filhos também, queridos. Nós temos responsabilidade quanto aos nossos filhos, de educá-los, dando ensinamento aos nossos filhos, para que eles tenham uma vida sadia aqui na terra, uma vida abençoada aqui na terra, na presença de um Deus, Criador em suas vidas, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, e vai ter uma vida equilibrada aqui na terra. Mas começar a olhar o mundo, a educação que nós temos observado aí, né? Nós temos visto aí, hoje nas escolas públicas, o governo aí tem procurado ensinar às crianças educação sexual. Aí o pensamento deles é de que está havendo muita, né, jovens tendo aí, engravidando muito cedo. Então eles estão querendo educar as crianças dos 7 aos 10 anos para que eles tenham conhecimento do que é o sexo, para não cometer esse tipo, né, não engravidarem muito cedo. Então tem esse pensamento, mas se nós formos analisarmos as revistas que estão, as cartilhas que estão sendo entregas nossas, às crianças, nas escolas públicas, tem cartilhas que ensinam as crianças até a masturbarem. É uma coisa absurda, mas isso é realidade. É realidade. Então, inclusive, até uma vereadora aqui do Recife chegou a falar sobre isso. Eu estava folheando a cartilha, e como na cartilha falava que as crianças poderiam ali conhecer as suas partes íntimas, e falava ali de uma forma de carícia das partes íntimas, e aquela vereadora chamou a atenção. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Como o governo vai ensinar às crianças, nossos filhos, esse tipo de educação que é responsabilidade dos pais?
de educar os seus filhos na parte sexual, para que eles tenham uma vida equilibrada aqui na terra. E o governo está querendo passar na frente da família, começando a lecionar, ensinar as crianças. De 7 agora. Aí o secretário do Estado chegou a dizer, não, eu acho que está havendo algum erro. Não é de 7 a 10 anos não, é de 10. É de 10 anos. Começou a se desculpar em dizer que isso aí é uma atitude do governo, uma atitude do governo para que as jovens não engravidem muito cedo. Mas ali, quando a gente vai ver aquelas cartilhas que fomentam as crianças a se masturbarem. Meu Deus, que situação! Nós estamos presenciando aqui, em pleno século XXI, as pessoas sabem que quem entra por esse caminho da masturbação se torna até vício. Tem pessoas que ficam viciadas, queridos. Eu fico até pensando, será que eles estão querendo incentivar as indústrias pornográficas? Será que é isso o pensamento? De ensinar as crianças, já cediam na pornografia, para mais na frente a indústria pornográfica ser beneficiada? Não é assim, queridos? A indústria pornográfica aí ganha bilhões de dinheiro com esse tipo de propaganda, queridos. É na internet, em vários lugares onde você vê, está ali um oferecimento ali, de sexo ali, gratuito. E as pessoas ali veem aquilo ali, pensam que aquilo ali é a coisa mais natural do mundo, porque a psicologia defende que isso é a coisa mais natural, porque não entende, queridos, que nós temos um espírito, não só um corpo, não só essa carne aqui, esse invólucro humano que habita aqui nesse espírito, que nós temos aqui uma alma também, que faz parte da vida desse ser, é que existe aqui, o espírito, corpo, alma e espírito. Então esse espírito, ele anela estar na presença de Deus como alguém, o Espírito de Deus que habita em nós, que nos concede no sopro de vida, nos faz semelhante a um Deus Criador, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. É lógico que ele constituiu o homem de corpo, homem e Espírito, e esse nosso Espírito anela, ele tem um prazer de estar na presença de um Deus vivo e Criador. Ele se alegra, se regozija em estar na presença de um Deus Criador, como esse corpo, homem e Espírito vai, queridos, poder conviver com a masturbação, com vício, e achar que